Olá, voltamos então, terceiro bloco do nosso programa Livros e Ideias. Professora Tereza, né? E aí, quais são as outras crises? São tantas, né? Eu falei da econômica, da moral, da social. Eu não vou falar das outras assim com detalhes, porque senão a gente não vence, né? Mas tem a ideológica, né? Tem a jurídica, tem a própria crise midiática, né? E a política. Eu gostaria só de colocar a questão jurídica, porque ela é crucial para entender a política, né? A crise jurídica, nós temos um sistema jurídico brasileiro extremamente falho, né? Onde você tem juízes com uma falta de imparcialidade incrível, né? O Sérgio Moro, ele pode ser o juiz mais perfeito nos seus atos, mas, por exemplo, quando ele publicou conversas, né, diálogos, né, da Dilma, por exemplo, com Lula, ele jogou mais lenha na fogueira, ele não foi imparcial. Ele não tem essa função de vamos dizer, de fofoqueiro, né? Ele é um juiz, ele tem um papel a zelar, né? De imparcialidade, né? De imparcialidade que, inclusive, não se nota nas investigações. De forma alguma. Tem a questão do mérito, né? Para se ter um crime, você tem que ter mérito. O próprio Lula chegou a dizer que o STF estava acovardado, né? E o Lewandowski na época disse que não, que ele tem protagonismo na história, na política brasileira. Tem protagonismo, mas tem acovardamentos, né? Em vários processos históricos centrais do Brasil em que o judiciário se omitiu ou até se colocou numa situação perigosa para a democracia, né? A ditadura que o diga. Quantos membros do judiciário foram, alimentaram toda essa questão democrática, antidemocrática, né, na verdade. Eu até me arrisco a dizer que a pior corrupção que pode existir é a do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Rui Barbosa, em 1907, diz uma frase que é assim: a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Né? Verdade. E eu acho que a gente corre o risco, um sério risco de uma ditadura do judiciário hoje, mais até do que militar. Por quê? Porque tudo virou, tem que ir no judiciário. Tudo você tem que ir no judiciário. Você precisa saber o que o juiz vai te dizer. Como se ele fosse o único capaz de ser leal. Né? E o que eles têm nos mostrado que não são. O próprio Gilmar Mendes está na lista do Odebrecht, ganhou 150 mil, segundo a lista do Odebrecht. E aí? Essa investigação... Presidente do TSE. Esse grande processo, né, de investigação que tão falado da Lava Jato, teve uma das fases da Lava Jato que foi emblemático para mim. O nome da fase da Lava Jato era Aletheia. Aletheia. Então, aletheia é uma palavra grega que é verdade, mas faz referência também a uma interpretação do filósofo alemão Martin Heidegger como não se esquecer. Não se esquecer quer dizer você ser capaz de cotidianamente encontrar a verdade. É uma coisa bastante emblemática. Eu acho que quem dá os nomes das operações da Polícia Federal merece um aumento, com certeza. Criativas, né? Mas nesse caso me causava um certo constrangimento ao ouvir assim, Operação Lava Jato, fase... Aletheia. Não me lembro, Aletheia. Eu falei assim, pronto, agora nós temos quem diz a verdade. Todo o resto de toda a sociedade, né, não tem a verdade. Eles têm. Quer dizer, é essa a mensagem, né? E eu acho que a Operação Lava Jato também, ela resume boa parte das crises que você já colocou. Porque, primeiro, parece que os investigadores, nós recorrimos ao judiciário, o judiciário parece recorrer à mídia, né? Em vários casos. Então, entra a mídia aí, né? Também. E vai. Entra a discussão ideológica no meio do embate. Aí muitas vezes se perde a questão do próprio crime, né, ou da investigação, o objetivo da investigação, para se gerar num embate ideológico. Né? Agora, no dia de hoje, né, hoje dia 15/9, né, um dia depois da declaração do Procurador da República, né, e a gente teve um exemplo interessante aí da fala dele, onde que ele não encontrou provas. Ele diz, né, abre aspas, né, eu não tenho como provar, mas eu tenho forte convicção.
Na verdade, isso... E aquela presunção de inocência até que se prove o contrário? Na verdade, isso é até meio perigoso, sabe? Porque por mais que eu acho que há um grande mediatismo aí na ação do Ministério Público em fazer isso, e tem um cunho político muito forte, que tem a ver com a eleição de 18, né? Sim. Que é minar o Lula, né? Se eles conseguirem torná-lo inelegível, tanto melhor. Mas se não conseguir, pelo menos desgastar a imagem dele a ponto dele não ser um candidato possível de ser eleito em 18. Não que eu queira que o Lula ganhe, independente de quem ganhar, você criar esse processo para derrubar, porque todas as pesquisas mostram que ele é o candidato que ganharia. Inclusive, né? Porque abre uma jurisdição, né, de que talvez daqui a 10, 15, 20 anos, outro candidato, talvez nem o Lula esteja aqui mais, mas um outro candidato, independente de partido ou de corrente ideológica, sofra a mesma perseguição. Exatamente. Abre o precedente. Abre o precedente. Exatamente. Né? Uhum. E aí, em relação a essa crise jurídica, eu diria que hoje nós estamos havendo um exacerbamento do que a gente na política na ciência política chama de judicialização da política, né? Que é dar para a política esses staffs do judiciário, nós fazemos regrinha, nós fazemos assim, porque aí fica parecendo que está tudo certo, sem ter o mérito, né? Uhum. E o inverso, a politização do judiciário, né? O judiciário tem lado, né? Nós temos dois ministros do STF que mostraram claramente ter lado, um para um lado e outro para o outro, né? Mas assim, isso é perigoso, ele não pode, eu posso ter um lado, eu tenho um lado. Mas aqui, por exemplo, eu sou uma cientista política, então aqui eu não posso mostrar meu lado, né? Eu posso mostrar meu lado tomando uma cerveja contigo ali no bar, mas não na hora que a gente está discutindo uma questão tão grave quanto essa. E esse deveria ser, mais do que qualquer o papel de um judiciário, né? E a gente tem um judiciário extremamente tendencioso, né? E isso intensifica tudo isso que eu falei aqui, muito mais, que não vai ter condições de se dizer aqui, se intensifica com a crise política, né? E o que é essa crise política? Ela é uma crise partidária, em que os partidos estão se implodindo, né? Primeiro o PT está esfacelado, agora é a vez do PMDB, ele vai se esfacelar, não tenha dúvida, e acredito que o ano que vem o Temer caia, porque a própria coesão que derrubou a Dilma já está se afastando e isolando o Temer, né? Então acredito que ano que vem ele caia, e aí pela Constituição de 88 nós temos a eleição indireta no Congresso para o novo presidente até 18, o que abre espaço para os partidos que não foram eleitos diretamente corram pela cadeira, atrás da cadeira do Executivo, e nesse momento eu acho que o PSDB se implode, porque Alckmin, Serra e Aécio vão se digladiar pela cadeira, né? E por aí vai, você vai uma implosão dos partidos e do sistema partidário brasileiro, mostrando que a ordem da Constituição de 88 se esgotou, né? Esses 33, 34 partidos é um 35, é um drama, né? Verdade. Agora, se implodir, e agora, da forma como você colocou, eu fico até tentado a cogitar se essa implosão vai ser um mal necessário, né? Não sei. Agora, não sei dizer, porque na história, infelizmente, em alguns processos similares aí ao longo da história, a gente vê, na verdade, surgindo governos autoritários, ainda mais autoritários, né? Governos fascistas, a partir da implosão de uma democracia. Exato. Então, confesso, tenho medo, né? Mas por não gostar do estado da arte da nossa política, né? Fico tentado também a pensar que poderia surgir algo melhor. Improvável, talvez. Não Agora, sei, não dá para fazer futurologia, né? Esse negócio que eu falei pode ser que amanhã aconteça algum evento que isso se estanque. Tudo, né? Até porque no Brasil os escândalos se sobrepõem ao outro, né? Eu fui fazer uma cronologia do escândalo começando em 14, nem foi em 13, né? Eu elenquei... Acabou o papel. Não, não, foram 12 páginas digitadas em tamanho 11. Então, você tem uma noção para tentar elencar os principais fatos. É muita coisa, você não tem como olhar para isso de uma maneira muito simples, assim, né? Tranquila. Você tem que pensar em várias variáveis, né? E essa crise política partidária, ela
essa crise atual, ela mina um problema que é grave no Brasil, que chama presidencialismo de coalizão. O que significa isso? O povo não sabe votar, ponto. Eu não estou dizendo que o povo não tem que votar. O povo precisa ter consciência do seu voto. Porque quando ele vota bem, há um equilíbrio e há governabilidade. Quando o povo vota mal, há um desequilíbrio e para ter governabilidade precisa se corromper. Isso é regra básica de qualquer princípio político do governo, né? Então, eu digo assim, vamos falar assim, o Brasil vota num executivo extremamente progressista, né, que é o caso da Dilma, e me coloca em 2014 uma bancada do Congresso extremamente conservadora. Então, para você conseguir, para a Dilma governar, ela precisa se corromper. Né? Ela pode dizer que não sabe de nada, eu não vou entrar no mérito, entendeu? Provem que ela... Porque eu não posso condenar ninguém sem antes... Eu só não colocaria ela como extremamente progressista. Mas é só para claro. caricaturizar, né? Uhum. Ela é progressista, mas não tanto, certo? Concordo. Então, o que acontece? Você cria um elemento de... Para ela governar, para haver governabilidade, eu preciso abrir um monte de ministério, para poder dar um monte de cargo para um monte de partido para poder conseguir governar, né? Eu preciso bancar, né, recurso mesmo, né? Você vota assim, eu te dou X, né? Engana quem acha que foi invenção do PT, isso foi invenção mensalão, invenção do FHC, para poder conseguir aprovar a reeleição e ele ser reeleito, né? Engana quem acha que o PT inventou isso. Né? O que de fato, e é verdade, é que o PT teve que amadurecer essa ideia, amadurecer não, ou profissionalizar essa ideia, né? É como se até o PT você tinha um mercadinho ali onde você dá um arrozinho, um feijãozinho para conseguir bancar a governabilidade. No caso do Lula e da Dilma, que não tinham grandes bancadas e precisava de comprar sim o apoio, né? Ele precisou fazer um Walmart. Entendi. Entendeu? Olha, então, professora, o negócio é o seguinte, professor Ricardo. A gente aqui já falou bastante dos problemas, certo? Agora eu vou colocar vocês na parte mais difícil, que é o que parece que poucas pessoas estão dedicando seu tempo para pensar. As soluções. Tá? Mas aí, para a gente falar das soluções, né, possíveis soluções, vou pedir para vocês aguardarem então o próximo bloco, beleza? Beleza. Então, até o próximo bloco.